Então tá, galera, eu me chamo Vinícius, esse aqui é o Dois Quadrinhos News e, bom, a gente vai começar falando sobre Demolidor. Geralmente esse programa, ele começa com uma notícia inusitada. Só que não teve nada muito bizarro e a gente não quer forçar a barra aqui no vídeo, então a gente vai falar sobre Demolidor, que temos o gibi mais vendido da história desse personagem, pelo menos aparentemente. A gente também colocou Demolidor na pauta porque é Demolidor, é meu personagem favorito, então ele sempre tem prioridade. Antes de mais nada, deixa eu trazer dois recados rápidos. Esse programa, ele tá saindo na segunda, por quê? Porque, gente, os últimos dias, eles têm sido absurdamente intensos. Vocês têm ideia que ontem pela manhã eu lancei um vídeo sobre os spoilers que a Panini liberou, né? Toda a questão lá envolvendo o Demolidor do Bendis. Aí eu fiquei até quase 2 da manhã com a Raíssa, numa live. A gente estava, né, cobrindo o esquenta da semana do consumidor da Amazon, que, aliás, gente, entre em doisquadrinhos.com e também entra aqui na descrição do vídeo, que tem link para WhatsApp, Telegram, onde tem tudo que é promo, tá tudo masticadinho, bonitinho, bem fácil de acessar. Pois então, segundo o Bleeding Cool, tá? O Bleeding Cool é um site muito bem informado lá do mercado norte-americano. E você se lembra que teve aquele Comics Pro, que foi um evento na Califórnia para os lojistas. Aí teve vários anúncios, a gente comentou tudo aqui, até o quadrinho do Ben 10, que fez um baita barulho. Então, lá nos corredores desse evento, estava rolando justamente esse papo de que a nova edição, a número 1 do Demolidor, que ainda nem saiu ainda, é provavelmente o gibi mais vendido da história do personagem, com 200 mil cópias. A gente sabe que o Demolidor, ele não tem 200 mil pessoas lá fora desesperadas para ler as histórias de Matt Murdock. Não está acontecendo isso. Porém, a Marvel é muito safadinha e ela trouxe aquela estratégia do blind bag. Eu acho que todo mundo aqui já está familiarizado. Mas é aquela ideia de colocar basicamente um saco onde tu não consegue ver a capa. E aí, tu tem uma surpresa quando tu abre. A Panini já fez isso algumas vezes aqui no Brasil. E principalmente, a galera deve estar comprando, isso é tudo especulação, tá? Mas provavelmente a galera está comprando em peso por conta de uma possível surpresa que a Marvel pode fazer. Vocês lembram que a editora publicou, né, a edição número 1 do Ultimate Endgame com essa estratégia dos blind bags, certo? Pois então, sem contar nada para ninguém, a Marvel foi lá, tá? Lançou o gibi, que a gente já sabia que teriam várias capas, etc, etc. E no meio desses, eu não sei a tiragem, mas sei lá, 100 mil, 200 mil cópias, tinha sketches, ou seja, desenhos, né, rascunhos de Robert Downey Jr. Eu geralmente não pensaria em vender nada que eu tenho de muito raro, tá? Eu não tenho esse interesse de ganhar em cima dos meus quadrinhos. Mas, nossa, deve valer muita grana, né, um desenho desse. Mas, galera, eu sou um cara muito simples, tá? Pra mim, tendo essa capa do Daniel Rand Johnson, eu já tô feliz, mas principalmente, eu preciso que esse gibi seja bom. A roteirista é Stephanie Phillips, o desenhista é o Lee Garbett e o gibi sai no final de março. Então eu vou comentar ainda aqui no canal. Primeiro de tudo, deixa eu lembrar vocês que esse programa, ele só existe por conta dessas pessoas que vocês estão vendo aqui na tela, a massa que apoia o Dois Quadrinhos no Catarse, por 5 pila. Gente, 5 pila. Tu já coloca o teu nome aqui na listagem, e aí a partir de 20, por 10 tu já participa do sorteio, e são sorteios de alto nível, e por 20 tu já entra no clube de leitura. Ó. Tem aqui a programação bonitinho. No último sábado a gente fez um clube dos melhores de 2025. Cara, foi sensacional. Aí tem Masterclass com Pedro Mauro. Cara, aula com Márcio Menes, colorista atual do Homem-Aranha, vai falar sobre as cores de Akira. E tudo isso foi gravado, tá? A gente tem várias aulas já gravadas para quem assina a recompensa do grupo do WhatsApp, tá? Aí tem ali a listagem das aulas. E aí em maio a gente tem Chico Barney falando sobre o final de Gárgula de Gotham. Que momento! Então tá, vamos falar agora de um assunto que infelizmente ele acaba sendo recorrente aqui nesse programa, né, já apareceu várias vezes, que é a questão dos atrasos da Panini. Então, nessa matéria, eu vou trazer para vocês um panorama das séries que estão mais atrasadas e uma atualização também, né, do que está chegando exatamente essa semana nas bancas e livrarias, trazer uma resposta por parte da Panini e a situação de um leitor, cara, que é absurda num nível
inacreditável. Vocês não têm ideia o trabalho que deu para fazer essa matéria justamente para rastrear os quadrinhos, ver as datas de lançamento. Então, às vezes eu vou acabar lendo aqui a pauta para não me perder, porque é muito detalhe, muita data. Vocês lembram que no ano passado eu cheguei a comentar aqui que no único mês eu tive que comprar 4 edições da saga dos X-Men, né? Eu lembro que, bom, primeiro de tudo, né? Por que comprar as 4 de uma vez só, né, Vini? Por que tu não esperou um pouco mais? Porque, gente, essas sagas, elas, além de tudo, né, além da questão do atraso, elas esgotam muito rápido. Tu deixa um tempinho passar, daqui um pouco, beleza, tal volume esgotou, sumiu e tu não tem basicamente o que fazer. O ponto é que a Panini, ela melhorou nesse quesito, inclusive deu para notar que eles deram uma puxada no freio, deram uma diminuída no número de lançamentos, justamente para alinhar tudo, e eu acho que por uns bons meses, assim, a gente teve toda a linha da Panini bonitinho, cara, com atrasos pontuais, assim, numa série ou outra, que, sei lá, às vezes pode realmente dar um problema de produção, aprovação de licenciante, a gente entende que vai demorar. Só que agora a gente está num contexto que a situação ficou, acredito eu, pior do que no ano passado. Vamos começar com a saga dos X-Men, porque a edição número 5, tá? Segundo o site da Panini, saiu em novembro. Aí a edição número 6, tá? Que é essa que vocês estão vendo aqui na tela. Ela saiu agora em fevereiro, ou seja, 3 meses depois, junto com a edição número 7. Então a última edição da saga dos X-Men que a gente tem notícia é o volume 7 que está disponível. Aí a gente tem os volumes 8 e 9 com pré-venda para março e o volume 10 que vocês estão vendo aqui na tela, então ele está com pré-venda para abril. Na sequência tem o caso da saga do Batman, que, olha só, esse é um caso que entre eu produzir essa matéria e a Panini lançar, a situação deu uma bela de uma melhorada. Vamos lá, vocês sabem que estava em pré-venda o volume 5 da saga do Batman, sendo que o último volume, isso é a terceira temporada, né? O último volume da segunda, que seria o volume 20, não tinha saído ainda. Pois então, saiu praticamente junto agora o volume 20, finalizando a segunda temporada, e o volume 1 da terceira temporada já está disponível, né? Aos poucos ele está sendo distribuído. Se a minha conta está correta, vamos lá, né? A gente está em março, acabaram de sair 2 edições da saga do Batman, então a edição, como eu falei, é a 20 e a primeira da terceira temporada. E se o volume 5 está em abril, caraca, falta o 2, o 3 e o 4. Ou seja, num espaço aí de 30 e poucos dias, o leitor vai comprar 5 edições da saga do Batman. Como eu falei, no caso da publicação do Homem-Morcego, tá, beleza, né? Pelo menos saiu o volume 20 e o volume 1, então, né, a gente tem já mais publicações disponíveis. A saga do Homem-Aranha, ela está sofrendo num problema. Por exemplo, aqui, ó, a pré-venda do volume 1 do Ben Reilly tá para a segunda quinzena de março. E aí tem o volume 4 com pré-venda para abril. Ou seja, né, se o 4 sai em abril, em março a gente vai ter o 1, o 2 e o 3. 3 edições da saga do Clone no mesmo mês. O detalhe, gente, é que essa questão ela não está afetando só as sagas, né? Na verdade, as próprias publicações recorrentes, tipo as novas mensais da Panini, também estão com esse problema. Pegando como exemplo aqui os Fabulosos X-Men, que é basicamente a principal mensal da equipe hoje. As edições 5, 6 e 7, elas saíram praticamente juntas. Ou seja, né, o cara que engajou na nova mensal, ele tem 3 edições para comprar num espaço muito curto de tempo. Tem outro caso, que realmente teve um gap bem grande assim entre as publicações, que é o Conan. Mas especificamente esse personagem, eu conversei com a Panini, tem acho que coisa de um mês ou 2, e eles primeiro, né, eles prometeram voltar com a publicação, e eles citaram que era uma questão ali de aprovação com o licenciante, né? Você sabe que o Conan, ele não é mais da Marvel, né? Ele é da Titan. Então realmente talvez deve ter rolado alguma questão burocrática, e aí especificamente o Conan, ele ficou um tempo sem publicações, tá? Eu sei o que tu vai dizer. Ô Vini, mas, pô, Panini atrasando, qual é a novidade, né? O que tem de diferente da matéria que tu fez no ano passado? Vem comigo. Vocês lembram que, mais ou menos ali no meio do ano passado, a Panini, ela mudou a mecânica com o leitor, a mecânica de compra na loja oficial dela. Basicamente, até um tempo atrás, tu podia fazer várias compras, tu podia fazer um pedido muito grande, com itens, com datas de pré-venda diferentes, e esses quadrinhos, tá, antigamente, eles eram enviados separadamente para tua casa com frete grátis. Galera, eu comprava, assim, tudo no site da Panini, porque valia muito a pena. Pô, imagina, tu fazer uma compra, primeiro, tu não pagava basicamente nenhum frete se tu chegasse num valor específico, e tu ia recebendo, cara, às vezes eu recebia, sei lá, 4, 5 pacotes diferentes na minha casa, com um monte de pré-venda. Vocês estão vendo essa imagem aqui na tela? Pois então, agora eu vou trazer o caso do Eduardo. Por quê? Porque a partir do meio do ano passado, a Panini mudou aquela mecânica, né? Então, ao invés de ela enviar vários pacotes para os leitores,
Agora, quer dizer, até um tempo atrás, a editora basicamente te enviava quando todos os itens da pré-venda estivessem disponíveis. Vocês não estão entendendo a escala do problema do Eduardo que eu vou mostrar para vocês. Vem comigo. Essa basicamente são imagens do próprio, né? Como eu falei, o Eduardo ele me deu liberdade para falar o nome dele, né? Em tal caso. Isso são imagens da coleção dele. Então repara só, né? Ele tem ali a segunda temporada do Saga dos X-Men, falta o volume 3. Ele tem a segunda temporada da saga do Batman, falta o volume 18. Aí a saga do clone dele, falta o volume 16. E a segunda temporada da saga do Homem-Aranha tá faltando o volume 6. Por quê? Porque o Eduardo, ele acabou comprando, ele fez um grande pacote, né, quando a Panini fez essa mudança, e esse pacote de coisa de 10 itens incluía a saga do Wolverine edição número 9. E a edição número 10, tá? Ele fez duas compras, é que ele tem aquele desconto do assinante, né? Ele ganha 10%, mais o cupom, né, de desconto do mês. Ele também, pelo que eu me lembro, ele não tem banca perto de casa. Então ele, cara, eu vou comprar pelo site, é mais fácil, tenho frete grátis e vou ser feliz. Pensa que o cara fez essa compra em julho do ano passado, uma das compras. Como tinha a saga do Wolverine edição número 9 nesse pacote, isso atrasou toda a pré-venda dele. Esses buracos na coleção são por conta do seguinte, porque o Eduardo ele fez outras compras depois da compra de julho, e essas outras compras, como não tinham a saga do Wolverine, que está atrasando, esses outros pacotes chegaram. Então, tipo, ele fez um outro pacote com a saga do Clone 17, e beleza, joinha, chegou na casa dele. Estou entendendo que o cara, ele assina, ele é um comprador recorrente da loja da Panini, e ele tem basicamente, ele não consegue ler a própria coleção porque ele tem buracos no meio graças a 1 GB. Aí, tá, no meio das conversas com o Eduardo, a gente entrou num consenso, tá, vamos tentar de repente falar com o saque da Panini, para justamente resolver o problema. Galera, ele entrou em contato, tá, isso ele mandou vários prints da mensagem, ele entrou em contato com o saque, coisa de umas 9 da manhã, enfim, de um dia aí, de uns dias atrás. Ele conseguiu finalizar o atendimento dele às 6 da tarde. Ele foi trocado pelo menos 2 ou 3 vezes de atendente no meio desse processo, e justamente o pessoal da Panini falava, cara, a gente não tem como te ajudar porque precisa sair a saga do Wolverine edição número 9 para tu poder receber esse pedido. O que a gente pode fazer é cancelar tudo. Resumindo, por conta dessas 2 edições que vocês estão vendo acima da minha cabeça, o cara não vai conseguir receber o pacote. Ele vai ter que cancelar tudo, ter toda uma mão por conta de um atraso. Vamos lá. Então, eu conversei com a Panini sobre essa situação como um todo e eles me passaram o seguinte. Tá, falando especificamente com a questão das sagas, né? Tivemos algumas questões burocráticas que acabaram impactando o cronograma das sagas. Mas a boa notícia é que já estamos normalizando tudo e, em breve, as periodicidades voltam ao ritmo padrão. E nossa equipe está trabalhando para deixar tudo em ordem. Sobre a política da loja que você mencionou, ela já foi alterada faz um tempinho e não está mais vigente, né? Esse esquema que aconteceu com o Eduardo não acontece mais. Tá, agora vamos para a má notícia. Sim, não tem mais essa questão de que um pedido no site da Panini tranca um pedido inteiro. Não, agora eles realmente mandam individualmente os pacotes para o leitor. O problema é que agora tem a questão do frete, só para vocês entenderem. Eu fiz um teste, tá, aqui. Eu comprei um item, eu fiz uma simulação no site da Panini com um item que estava em pré-venda, tá, para março. Comprando um quadrinho, tá, exatamente uma saga, o frete para minha casa, sendo que eu moro no Rio Grande do Sul, dá R$11 e uns quebrados. Cara, não é um frete, beleza, R$11. Claro que para um item é meio ruim pagar R$11, mas não é um frete muito agressivo. O problema é que, galera, eu juntei depois na sequência 8 sagas da Panini no mesmo pedido. Cara, o frete, tá, de novo, eu moro no Rio Grande do Sul, deu R$100,99. Para pensar na pessoa que mora, por exemplo, no Nordeste. Cara, o frete deve ser um negócio astronômico. Se a gente colocar na ponta do lápis, não faz sentido pegar na pré-venda. No sentido de que, ok, tu não tem um prazo para o gibi sair, tu vai pagar um frete. É mais interessante o leitor esperar o gibi chegar no estoque da loja para pegar uma promoção, não pagar frete e ser feliz. Sendo que, teoricamente, né, quem compra na pré-venda, né, ou seja, o cara que aposta no lançamento antes dele ser publicado, é o cara que deveria ser valorizado pela editora. Todo mundo já está sabendo que Marvel e DC fizeram as pazes. Que bonitinho, né? As editoras... Ano passado saiu Deadpool e Batman e Deadpool. Logo já está chegando agora Homem-Aranha... Não, pera. Homem-Aranha e Superman... Eu não lembro a ordem, mas enfim, né? Crossover do Superman com Homem-Aranha. Aí tem das 2 editoras, só troca a ordem dos nomes. Então,
Essa semana, as majors lá do mercado norte-americano anunciaram algo muito legal. A partir de maio, vai rolar uma reimpressão de Liga da Justiça e Vingadores. Eu imagino que boa parte de vocês já conhecem esse crossover. Então, ele é amplamente considerado o melhor crossover entre Marvel e DC de todos os tempos. Afinal, né? Primeiro, tem ali Kurt Busiek e Jorge Pérez. São duas lendas que justamente mostraram, né, esse encontro de personagens. Galera, olha isso. Pô, Jorge Pérez no auge. Olha essa capa lotada de personagem. Essa publicação, ela começa a sair lá fora a partir de maio, nessa reimpressão. Vão ser 4 volumes, né, como é o original da minissérie. Mas o interessante é que, se não me engano, a Marvel publica a 1 e a 3 e a DC a 2 e a 4. Ou vice-versa, né? Elas vão se dividir, né, para justamente trazer a reimpressão. A última vez, tá, que esse quadrinho foi reimpresso lá fora, levou muito tempo, né, desde que as editoras brigaram ali pelo 2005, 2006. Eles resolveram reimprimir o gibi em 2022 por conta do Jorge Pérez. A ideia era justamente, né, arrecadar uma grana para ajudar o quadrinista, né, e ele conseguiu ali nos últimos meses de vida, inclusive, ver, né, essa edição impressa. Mas é isso, né, agora é esperar a Panini reimprimir no Brasil, mas por enquanto, tá, vocês já podem adquirir o Liga da Justiça e Vingadores lá no site da Comics and Signatures e usar o meu cupom 2quadrinhos. Vamos acabar esse programa com uma homenagem a uma figura importantíssima da história das histórias em quadrinhos. Eu estou falando da Tatiana Wood, que nos deixou recentemente, né, no dia 27 de fevereiro. Gente, ela faleceu com 99 anos de idade. Eu imagino que boa parte de vocês conhece a Tatiana por conta das cores do Monstro do Pântano do Alan Moore, que por algum motivo bizarro, né, a DC resolveu apagar o trabalho dela e recolorir esse quadrinho, né, inclusive a Panini publicou aqui no Brasil as edições absolutas com outra colorização, o que é um absurdo, mas galera, isso que vocês estão vendo, tá? É a pontinha do iceberg do trabalho da Tatiana Wood na DC Comics. Para você ter uma noção, tá? Ela ficou de 1969 a 2003 na empresa. Tipo assim, cara, que mais de 30 anos trabalhando na DC, não só como colorista, né, ela também trabalhou na parte de escritório. Entre os anos 70 e os anos 80, a Tatiana, ela foi a principal colorista. Praticamente todas as capas desse período tiveram cores dela, né, porque a ideia justamente da editora era padronizar, né, a colorização das capas. Então, assim, a gente está falando de uma pessoa com uma contribuição absurda. Para terminar o programa, vamos lá para 3 fatos que vão explodir a cabeça de vocês. E eu imagino que pouca gente saiba sobre Tatiana Wood. Em primeiro lugar, ela nasceu na Alemanha, de pais judeus, em 1926. Ela primeiro foi exportada pelo país para a Holanda, e aí depois que ela foi parar nos Estados Unidos. Isso tudo durante a Segunda Guerra Mundial. O sobrenome dela, que é Wood, vem por conta do casamento com o Wally Wood, né, outra lenda dos quadrinhos. Esse casamento durou entre 1950 até 1966, né, mas ela continuou usando esse nome artístico. E a terceira coisa, que na verdade é a parte mais triste, é que ela completaria 100 anos de idade exatamente hoje. Galera, foi muito bom ter vocês por aqui. Desculpa o atraso, desculpa o programa sair segunda, mas ele tá bem elaboradinho, como vocês viram. Lembra que aqui embaixo tem todos os links que comentei. Então tem a semana, o esquenta da semana do consumidor da Amazon, tem os grupos de promo, tem um monte de vídeo no canal. Então se quiserem assistir, eu vou ficar muito feliz, tá? Boa noite. Boa noite.